With a major selection of the looks your kiddos love starting at just $4 in the Walmart app, a new school year means a stylish new them. Who knew? Find skater skirts and Crocs that say, I'm casual but cool. Sparkly sneakers that say, it's my classroom, you're just learning in it. And preppy polos that say, I'm the teacher's pet, even if they're mommy's menace at home. Find their favorite styles starting at just $4 in the app. The Walmart you thought you knew is now new. I'm always looking for ways to show my cat how much I love her. And with Fancy Feast gems, I can pamper her whenever I want with a savory gravy on top of a gourmet mousse pâté. The pyramid shape makes serving simple, so all I have to do is peel and plate to make mealtime feel extra fancy. And with 2 entrees in every pack, it's easy to turn every day into the extraordinary. Fancy Feast gems. Fala pessoal, aqui quem fala é o Fernando, o apresentador do podcast Receios Obscuros, e esse é o nosso episódio de número 30 do Receios do Além. Quem quiser enviar os seus relatos, o e-mail é receiosdoalém@gmail.com. E entrem também no meu podcast, o Receios Obscuros. Agora vamos para o episódio de hoje. Relato Canário, enviado pelo Felipe. Oi, tudo bem? Me chamo Felipe, tenho 35 anos e eu nunca fui muito de acreditar em histórias de fantasmas. Quer dizer, eu até gosto delas, mas sempre com o pé atrás. Só que às vezes acontecem coisas que não dá para ignorar. Hoje eu queria contar uma história do meu avô, porque é impossível lembrar dele sem sentir saudade e aquele aperto bom no coração. Meu avô morava num sítio pequeno em Xerém. Era uma chácara simples, nada grande, mas cheia de vida. A casa dele era bem humilde, mas rodeada de árvores. Tinham mangueiras, bananeiras, um jardim cheio de flores e o mais especial de tudo, os pássaros. Ele adorava pássaros. Todo dia, bem cedo, ele cortava frutas e colocava no jardim. Era como um ritual. Os pássaros vinham aos montes, sabiás, bentivis, até os papagaios de vez em quando. Mas ele tinha um carinho especial pelos canários. Ele achava que eles eram diferentes, sabe? Tinha uma coisa especial neles. Às vezes os canários entravam na casa, subiam no ombro dele e ele fazia carinho neles como se fossem bichos de estimação. Era lindo de ver. Ele me contou uma vez, com um sorriso no rosto, que quando ele morresse, ele iria virar um canário. Não tinha nada de mórbido nisso. Ele falava como se fosse uma coisa natural. Na hora eu ri. Eu era criança e achei graça, mas hoje penso que ele estava falando sério, de algum jeito que só ele entendia. Depois que minha avó faleceu, ele ficou sozinho no sítio por muitos anos. A gente visitava sempre que podia, mas ele era muito ligado ao lugar, não queria sair de lá. Dizia ele que era a casa dele, o mundo dele. Mesmo assim, era fácil perceber que ele sentia falta da família. Ele nunca dizia diretamente, mas estava lá, no jeito como ele olhava para a gente quando chegava e quando ia embora. Quando ele faleceu, o sítio perdeu um pouco do brilho que tinha. Ainda era bonito, as árvores ainda davam frutos, os pássaros ainda vinham, mas a presença dele fazia falta. Ele era a alma daquele lugar. Depois de um tempo, eu acabei me mudando para São Paulo, um lugar completamente diferente. Sem verde, sem pássaros, só concreto e poluição. E na correria da vida, às vezes me pegava pensando nele, no sítio, nos dias que passávamos juntos. Foi numa dessas vezes que a minha mãe me enviou uma carta que ele tinha escrito antes de morrer. A carta era simples, mas me marcou profundamente. Ele dizia o quanto sentia falta de todos nós e como se arrependia de não ter passado mais tempo com a família. Falava que, por ter ficado tantos anos no sítio, acabou se distanciando mais do que gostaria, mas que sempre nos amou muito.
Ler aquilo foi como ouvir a voz dele mais uma vez. Foi então que aconteceu algo que nunca vou esquecer. Enquanto eu estava lendo a carta no meu quarto, no meio de São Paulo, um canário entrou pela janela. Um canário, no centro da cidade, onde você mal vê um passarinho. Ele pousou no meu ombro, bem calmo, e ficou ali por alguns segundos. Eu fiquei paralisado, sem acreditar no que estava acontecendo. Depois ele voou pelo quarto, deu uma volta e foi embora pela janela. Eu fiquei olhando para o nada, pensando no que tinha acabado de acontecer. Pode parecer bobo, mas para mim era ele, o meu avô. Não como um fantasma, mas como um canário que ele sempre disse que ia ser. Era como se ele tivesse vindo só para me lembrar de que, de alguma forma, ele ainda estava por perto. Desde então, toda vez que vejo um canário, penso no meu avô. E mesmo que eu nunca mais tenha visto outro aqui, aquele momento ficou gravado em mim. Ele estará sempre presente, mesmo que só na memória, ou talvez num canto de pássaro ao longe. E agora foram 2 relatos e a pessoa não colocou o nome no e-mail. Relato: para onde ela foi? Esse relato aconteceu na época em que minha irmã mais velha ainda morava conosco. Ela sempre teve crises de sonambulismo, do tipo de falar sozinha e andar pela casa. Mas em uma certa noite, algo diferente aconteceu. Sempre fui acostumado a jogar no celular até tarde, e por volta de 00:30, escutei a janela do quarto dela se abrindo e se fechando rapidamente. Imaginei que fosse ela, já que também tinha o velho costume de dormir com a janela apenas encostada. Depois de algumas horas de silêncio, ela começou a falar, e mais uma vez, imaginei que estivesse apenas tendo uma simples crise de sonambulismo. Porém, quando olhei para a porta do meu quarto, vi algo estranho. Uma sombra branca passando para a sala. Fiquei todo arrepiado e o meu sangue gelou. Mas isso não foi a pior parte. Logo em seguida, minha irmã, ainda sonâmbula, parou em frente à minha porta e perguntou: para onde ela foi? Eu perguntei: quem? E ela insistiu: para onde ela foi? Fiquei super assustado. Me levantei e a segui, mas não havia mais ninguém acordado além de nós 2. Isso foi apenas uma das coisas estranhas que ela fez. Mas imagine acordar no meio da noite e ver a sua irmã parada, sonâmbula, em frente à Bíblia Sagrada. Eu não estava vendo coisas. Tenho certeza de que, naquela noite, minha irmã estava falando com alguma assombração. Relato: caça. Meu pai sempre gostou de caçar. Lembro que, quando eu tinha uns 5 anos, sempre o via saindo em caçadas com 2 dos meus tios. A melhor parte era quando ele chegava e começava a comentar sobre coisas que viam na mata durante a noite. Sempre fui uma criança curiosa e ficava escondido, escutando histórias. E, se quer saber, eu não sentia um pingo de medo. Hoje vou relatar para vocês uma dessas histórias, e muito em breve pretendo mandar mais. Vamos ao relato. Meu pai e seus irmãos costumavam caçar à noite, pois esse era o melhor horário, já que os animais noturnos saíam. Lembro que ele disse que nessa noite tudo estava normal, até que seu irmão mais novo decidiu fazer uma brincadeira. Ele começou a assobiar. Na mesma hora, meu pai mandou que ele parasse, pois aquilo não era algo que se devia fazer na mata. Assobiar podia atrair algum espírito, mas o meu tio apenas riu e continuou caçoando. De repente, eles viram um movimento na mata. Meu pai conta que só conseguiu enxergar uma sombra preta. Sei que estava escuro, mas eles andavam com lanternas. Então, os 3 saíram atrás do animal. Ou melhor, do suposto animal, pois aquela coisa simplesmente desapareceu. Depois de perderem o rastro, decidiram voltar para casa, já que seria uma noite ruim. Afinal, não tinham conseguido pegar nada. Até que, quando chegaram a um certo ponto do caminho, começaram a ouvir assobios vindo de todas as direções. Isso mesmo, era como se houvesse várias pessoas assobiando ao mesmo tempo. Mas ele conta que não era um assobio normal. Havia uma sincronia estranha, como se aquela coisa não quisesse ser encontrada.
Os 3 saíram correndo da mata. Ele lembra que enquanto corriam, escutavam passos pesados, como se uma criatura grande estivesse atrás deles. Nenhum teve coragem de olhar, até que acabaram caindo em uma vala, uma armadilha feita para capturar animais maiores. Mas essa nem foi a pior parte. Meu pai conta que depois que caíram, a coisa que os perseguia ficou os observando do alto da vala. Eles não conseguiam ver direito, pois era uma noite sem lua, breu total, e na correria acabaram deixando a lanterna cair. Mas ele diz que conseguia enxergar olhos vermelhos fixados neles, enquanto o assobio continuava ao redor da vala. Aquela coisa ciscava o chão, e assim foi a noite toda. Eles não tiveram coragem de subir e esperaram o amanhecer. Nem sequer conseguiram dormir dentro do buraco, pois a criatura permaneceu ali até o dia clarear. Quando finalmente conseguiram sair, chegaram em casa machucados. Depois desse acontecimento, os irmãos do meu pai nunca mais foram caçar com ele. Mas o meu pai nunca deixou de fazer o que gostava, pois sempre respeitou a mata e nunca zombou de nada que existia lá. Seus irmãos, no entanto, não eram do mesmo jeito. Espero que tenha gostado do relato e que possa ser útil para contribuir com o seu podcast. Sei que ficou grande e desde já peço desculpas pelos erros ortográficos. E galera, esse foi o episódio de hoje. Espero que tenham gostado. Enviem seus relatos para o e-mail receisdoalém@gmail.com. Um beijo a todos e até o próximo episódio.